pode pintar um cachimbo. Como é que funciona, né? Vai sair pulando de um pé só? Qual que é a graça disso? Então, cabe a nós criarmos a nossa maneira de fazer o nosso entorno ficar interessante. É isso que eu tentei fazer com os livros. Eu resgatei essas histórias, eu falei, eu vou criar um Stranger Things brasileiro, eu vou criar um Desventuras de Série brasileiro, eu vou criar um Harry Potter brasileiro, eu vou criar uma história nossa que seja interessante nesse sentido, né? Por que não ter uma pisadeira tenebrosa? Por que não ter um saci tenebroso? Por que não trazer outras lendas? Por exemplo, quer ver uma lenda muito interessante? Eu acho que vocês já devem ter escutado falar aí, o Igor aqui falou que conhece 21 lendas. 21 lendas. Muito bem, esse foi o recorde, hein? Tem um personagem do folclore, da mitologia, né? Vocês já devem ter visto um filme que chama Lenda dos Guardiões, A Origem dos Guardiões. Tem um Papai Noel todo tatuado, tem a tal da Fada do Dente. Eu adoro como esse autor trabalha esses personagens icônicos. E lá tem um personagem chamado Sandman, que ele é o cara responsável pelos sonhos. Lembram do Sandman? Quando eu vou nos colégios, eu pergunto, alguém já ouviu falar do Sandman? Um batalhão levanta a mão. Eu lembro, eu conheço esse personagem e tal, beleza. E alguém aqui já ouviu falar de um personagem chamado João Pestana? Poucas pessoas levantam a mão nos colégios quando eu falo sobre o João Pestana, né? João Pestana, ele é a mesma coisa que o Sandman. Só que o Sandman não é nosso. O João Pestana é uma lenda que veio de Portugal e caiu para cá, para o Brasil, só que hoje não se fala muito, porque a gente está super interessado no que vem lá de fora, né? O Sandman tem quadrinhos, o Neil Gaiman escreveu um quadrinho fantástico, que parece que vai ser adaptado agora pela Netflix. É um quadrinho mais adulto, ele brinca com essa coisa dos sonhos, o Senhor dos Sonhos e tal. Tem o Sandman, que é o Sand, né? Sand é areia, né? Homem da Areia, do próprio Origem dos Guardiões, que é fantástico, mas João Pestana a gente mal conhece. Mas se chegar alguém mais velho perto de você e falar assim, eu acho que eu vou ali tirar uma pestaninha e já volto. Essa pessoa tá falando que vai tirar o quê? Vai tirar um cochilo, vai dar uma dormidinha e já volta, né? João Pestana é o nosso Senhor dos Sonhos, né? Ele é o cara responsável pelos nossos sonhos. Ele tem a algibeira dele, é um saquinho ali, cheio de areia dos sonhos, por isso que tem o Sandman, o Senhor da Areia. Dizem que ele visita a gente à noite. Quanta gente visita a gente à noite, né? Acho que é bom trancar a porta ali, dar um jeito ali, fecha a janela, porque tem uma galera aí visitando a gente enquanto a gente tá dormindo, que não é muito legal. Mas o João Pestana é legal, ele é bem-vindo. Ele vem ali com aquele saquinho dele, com a areia dos sonhos, né? E ele vê se você está dormindo, se você tiver, ele pega essa areia dos sonhos e coloca ali nas suas pálpebras e você sonha. Uma prova de que ele passou por você durante a noite. Sabe quando você acorda de manhã, vai escovar os seus dentes, está cheio de remela? Aquela remela, dizem que é é o resto de areia dos sonhos que ele colocou para você sonhar durante a noite. Então, você vê, é até fofinho, né? É bonitinho, até a melequeira ali, nojenta, que a gente está acostumado a ver nos olhos, dá até uma ressignificada. Então, tem vários personagens que a gente consegue trabalhar. Pô, já pensou? Um Senhor dos Sonhos te visitar durante a noite, mexer, orquestrar os seus sonhos? E se tiver uma treta desse Senhor dos Sonhos com a Senhora dos Pesadelos, que é a pisadeira, como seria isso? Tem muita coisa legal que a gente consegue trabalhar, né? Quer ver? Eu anotei um outro personagem aqui do folclore brasileiro. Esse aqui eu acho que vocês já devem ter escutado falar, que é o tal do Corpo Seco. Corpo Seco, ele é uma pessoa que morreu e foi recusado pela própria morte, né? Então, se o The Walking Dead, já ouviram falar, ou já assistiram The Walking Dead, né? Se o The Walking Dead fosse feito aqui no Brasil, os caras não estariam fugindo de zumbi. Se o Resident Evil fosse feito aqui no Brasil, você não estaria lá matando zumbis, estaria matando corpo seco, né? Estaria se livrando dos corpos secos. O corpo seco é o nosso zumbi, né? Então, assim, tem muitas coisas interessantes do folclore brasileiro que a gente consegue trabalhar aqui. Tá faltando a gente dar uma olhadinha melhor para o que a gente tem aqui, né? O professor comentou que ele me encontrou na Bienal. Bienal do Livro eu acho fantástico, porque eu consigo conversar com as pessoas ali no corredor. A editora sempre me chama para ficar ali um dia para autografar. Eu falo assim, beleza, eu vou esse dia, mas me deixe todos os dias também, porque eu quero conversar com as pessoas, né? E muita gente que eu converso, que vem de colégio, né? A pessoa pega o livro e fala, nossa, que livro bacana. Ah, é brasileiro? Não gosta. Ah, é folclore brasileiro? Não gosto.
Você fala, ué, como assim não gosta? Tá faltando conhecer um pouquinho, tá faltando materiais que possam fazer a gente conhecer. Pô, você abre o Netflix, tem 300 séries sobre mitologia nórdica, 300 séries sobre coisas de mitologia grega. Cadê a nossa, né? Tá faltando coisas nossas pra gente olhar para essas coisas. E assim como tem lá, eu comentei lá do trovão lá, o cara criou, os caras lá do nórdicos ouviam o trovão e falavam, é o Thor batendo o martelo. Aqui a gente tem várias coisas assim. Por exemplo, fogo fato. Quando os caras enterravam lá, sei lá, os índios, morreu um bicho lá e ele acabou sendo enterrado, o corpo dele ficou ali no meio do mato, e aí ficou um monte de terra, ele está enterrado de certa forma ali. Depois de um tempo, aquela carne vai se putrefazendo, vai apodrecendo, vai soltando gases. Quando esse gás entra em contato com o ar, muitas vezes ele pega fogo, rapidinho, assim. É o tal do fogo fato. Às vezes o índio via aquilo e falava assim, nossa, boitatá, boitatá. Boitatá significa cobra de fogo. E aí, como uma espécie de telefone sem fio, ele contava isso para um, que contava para outro, e aí zilhões de versões apareciam. Então, as lendas muitas vezes nascem dessas coisas, assim, né? Do que vai se contando por aí, né? Eu não sei se vocês já brincaram de telefone sem fio, mas se você fizer um círculo aí, sei lá, 10 pessoas, e aí eu conto um negócio no ouvido desse aqui, aí esse conto que ele entendeu. Conto que ele entendeu. Quando chegar em mim de novo, a história está completamente distorcida. Então, as coisas nascem assim. Lá na roça, quando alguém via alguma coisa, aí vai contar para o outro, ó, papai contava que na roça acontecia tal coisa, o cara entendeu aquilo e passa para o outro. Essas histórias, elas nascem assim, da boca para o ouvido, né? Então eu fui coletar essas coisas pelo Brasil, porque muitas delas estão desaparecendo. E o folclore, ele não se resume só a personagens, tem várias outras coisas. Assim como no Harry Potter lá você tem a pedra filosofal, aqui no Brasil tem uma infinidade de amuletos fantásticos. Dentro dos meus livros eu trabalho um amuleto chamado Muiractã, que ele vem aí das lendas mais da região norte do nosso país. Eu tenho um aqui, ó. Tem várias versões do Muiractã, né? Mas dizem que as índias, elas confeccionavam o muiractã no barro, né, num barro meio esverdeado, tirava do fundo do rio, e quando isso saía da água e entrava em contato com o ar, ele endurecia. Tem outros lugares que falam que eles eram confeccionados numa pedra que é uma jade, né, que é uma pedra verde, mas, segundo relatos, não existia dessa pedra aqui no Brasil. Então, enfim, muitos muiractãs são encontrados até hoje, assim, e eles existiam vários formatos, né? Tinha formato de tartaruga, tinha formato de tatu, tinha formato de onça, mas o que era mais encontrado era o formato de sapo. E, segundo algumas das versões, as índias davam esse muiractã. Tem outras versões, até mais famosas do que essa, mas alguma das versões, elas davam esse muiractã para os índios, em sinal de boa sorte, quando eles iam caçar. Eles iam ficar muito tempo no meio do mato, então esse amuleto também passava boa sorte. Por isso que dizem que se você ganha um muiractã de alguém, você tem muita sorte, e se você compra um, você não tem sorte nenhuma. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui eu ganhei, é um muiractãzinho, ó, esse aqui é em formato de sapo. Eu trabalho com esse aqui dentro dos meus livros, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? E aí eu ganhei de uma amiga que me mandou também, ela foi lá para Manaus, eu acho. Ela me mandou também um porta-joias, que a tampinha, ó, tem um desenho também de um sapinho, que é o nosso muiractãzinho, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Aí tem também, quando começou a pandemia, eu fiz um trabalho aqui pelo meu Instagram, inclusive me sigam lá, @GustavoRosseb. Eu sempre estou postando coisa, inventando coisa, eu não paro. Eu fiz um negócio chamado Leitura na Live, que eu lia, tem até galera da Leitura na Live aqui participando também do nosso Meet aqui. Eu li os meus livros todos, eu li um capítulo por dia durante a pandemia, eu li os 4 livros, e aí cada livro eu fazia um cenáriozinho aqui atrás, até do último está aqui ainda, mas do segundo livro, que se chama A Guardiã de Muiractãs, eu fiz um muiractãzinho aqui de papel machê, né? Aqui já dá para ver ele maiorzinho. E quando eu escrevi meu primeiro livro, eu prometi para mim que se eu conseguisse publicá-lo, eu faria uma tatuagem de um muiractã. Só que eu demorei muito para fazer, porque eu morria de medo de agulha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu tenho aqui um muiractãzinho no braço. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Não sei se dá para ver um sapinho aqui, ó. Tá vendo? Tá tampado aqui. Tem um sapinho aqui no meu braço. No meu braço eu tenho vários. Ó. Eu tenho o Saci Pererê,
eu tenho a Pedra de um Carbúnculo, que é um personagem raro do nosso folclore, eu tenho um Boto cor-de-rosa, eu vou encher esse braço aqui de personagens do folclore, tá bom? Bom, vamos falar agora... antes de eu falar dos livros, eu quero mostrar mais uma coisa. Como eu disse para vocês, não se resume só a personagens, também tem amuletos, também tem palavras, né? A gente viu ali pesadelo, da onde vem, né? Então, o folclore, ele eu acho absurdo que a gente tenha só uma semana do folclore, só um dia do folclore, porque o folclore somos nós, é o que a gente come, é o que a gente fala, é o que a gente diz, é o que a gente inventa, é o que a gente conta, é o que a gente escuta, é música, é instrumento. Eu vou mostrar para vocês um instrumento que eu comprei quando eu fui para o Espírito Santo. Eu morei lá no Espírito Santo, em Vila Velha, num lugar chamado Barra do Jucu, que é um paraíso na terra, assim. E lá tem um instrumento, lá tem um lugar, esse aqui que é um instrumento. Eu fui num ateliê de um cara chamado Mestre Vitalino, tá? Na Barra do Jucu. Esse aqui é um instrumento antigão, que se chama casaca. Eu comprei esse aqui por causa das cores, eu achei muito fantástico. E como que é esse negócio aqui? O que é a casaca? Ele é uma espécie de reco-reco, mas que foi feito ali na época dos escravos e tudo mais. Aqui no Brasil, depois dos negros, vieram também os italianos, e muitos trabalharam forçadamente e tudo mais. Enfim, isso aqui foi criado como uma forma de se vingar ali do patrão, do senhor ali da fazenda e tudo mais. Como? Através de música. Ele, tá vendo aqui, ó, eles talhavam o rosto do patrão aqui, ó, tá vendo? Aqui era praticamente as costelas do patrão, ó, e aí eles seguravam esse patrão pelo pescoço, como eu tô fazendo aqui, e ralavam esse patrão. E faziam música, sacou? Isso aqui é uma casaca. Quem fez isso aqui foi um casaqueiro. Esse mestre Vitalino, tem outros mestres lá também, lá no Espírito Santo, né, que faz esse instrumento, que é capixaba. Pô, Martinho da Vila canta coisas sobre isso aqui. O mestre Vitalino, ele fez trabalhos ele falou na época, eu não vou lembrar, mas artistas gringos enormes, ele tocando casaca. Tem casaca que tem quase 3 metros de altura, tem vários tipos de casaca, vários tipos de rosto. Então, é muito legal. O folclore brasileiro tem muita coisa bacana. Então, quando a pessoa fala assim, eu não gosto de folclore brasileiro, fala, coitado, a pessoa não sabe nem do que está falando, porque ela não conhece, então está faltando conhecer, né? Então, é interessante a gente ver, por exemplo, meu livro, a trilogia do Tibor Lobato, você vê, eu falo Lobato em homenagem ao Monteiro. Eu não trago nada do Monteiro Lobato aqui, mas por que eu pus Lobato? Porque existem vários folcloristas, né? Folclorista é a pessoa que pesquisa sobre folclore brasileiro. E o Monteiro Lobato, ele como folclorista, ele fez um resgate de muita coisa. Tem gente que fala assim, o Saci Pererê foi o Monteiro Lobato que criou, a Cuca foi... Não foi, ele não criou. Ele ressignificou, ele coletou e ressignificou e trouxe isso pra gente. Quem criou foi a gente, foram as pessoas, né? Então ele trouxe versões, e talvez se não fosse por ele, a gente não saberia nada de folclore brasileiro. Muitas vezes o que a gente sabe é só o que veio pra gente do que ele trouxe. Então eu dei o nome pro meu personagem de Lobato em homenagem a isso, tá bom? Mas eu faço homenagem a vários outros folcloristas, tem zilhões de folcloristas aqui no Brasil, que já morreram, que estão vivos. O folclore é uma coisa que está sempre se ressignificando, né? Então é importante ter isso. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho do que é o meu livro. Bom, como eu comentei com vocês, eu tenho uma trilogia, né? Tudo começa aqui com o 8º Vilarejo. Vocês podem ver aqui agora que a gente já falou do monte de personagem do folclore brasileiro. Tem uma cobra de fogo aqui, que é o Boitatá, né? Tem os 3 personagens saindo correndo aqui. Aqui atrás nós temos alguém escondido aqui na escuridão, né? E o que é isso aqui? Esse é o primeiro da trilogia. Assim como os livros do Harry Potter, cada livro se passa durante um ano, que ele vai para o Harry Potter vai para Hogwarts. O Percy Jackson é um ano que ele vai para o acampamento meio-sangue. O meu funciona da seguinte maneira: cada livro se passa durante a quaresma de um ano. Quaresma é aquele período de 40 dias que começa ali depois do carnaval e vai até antes da Páscoa, né? Em vários pontos do Brasil dizem que nessa época coisas estranhas acontecem, assombrações aparecem. Minas Gerais, principalmente, o pessoal fala, nossa, quaresma o bicho pega. Então, o que acontece? Eu tenho o personagem do Tibor Lobato e eu tenho a Sátir Lobato, que é a irmã dele. Esses dois perderam os pais num terrível incêndio que se deu ali. Eles moravam num agrupamento de ciganos que ficava mudando de endereço
sempre assim, talvez para fugir de alguma coisa, não sei. E aí um belo dia um terrível dia, aconteceu um incêndio, algumas pessoas morreram, inclusive os pais deles. E esses dois irmãos foram mandados para um orfanato, onde eles ficam ali esperando para ser adotados por 2 anos, né? Até que um dia uma avó, que eles nunca tinham escutado falar, nunca ouviram falar sobre ela, falou o seguinte: olha, eu estou procurando vocês, eu soube do incêndio, né, que levou a vida do meu filho e da esposa dele, mas eu sou a avó de vocês, eu demorei para encontrá-los porque o acampamento mudava muito de lugar, então eu não sabia onde vocês estavam. Agora eu encontrei, agora vem morar com a avó. Então essa avó os adota e eles vão morar com essa avó, né? Vão lá pro sítio dela, ela mora num sítio bem afastado assim de qualquer cidade, é bem interiorzão mesmo. E quando eles chegam lá, eles são avisados pelo pessoal da Redondeza, falando assim: ó, muito legal, você está procurando vocês realmente faz um tempão, mas vocês chegaram justamente na época da quaresma, e nessa época coisas estranhas acontecem, assombrações aparecem, e o legal é você ficar dentro de casa. E logicamente que a quaresma começa e tudo que eles não conseguem fazer é ficar dentro de casa. Só que é o seguinte, eu gosto muito de histórias de mistério, histórias que você vai escondendo coisas. Sabe aquele tipo de, sei lá, você está assistindo uma série e você fala: só vou assistir esse capítulo aqui, eu já vou dormir. E aí você termina o capítulo, acontece a última ceninha, você fala: não acredito, vou ter que ler, vou ter que assistir o próximo episódio. Livro também tem isso, né? Eu adoro colocar dessa maneira. A pessoa está lá lendo meu livro e fala assim: beleza, já está tarde, eu vou ler, vou só terminar esse capítulo aqui e já vou dormir. Mal sabe que a pessoa está sendo muito inocente. Lá no final, eu sempre deixo um ganchinho e você fala assim: não acredito, vou ter que ler o próximo. Quando você vê, já amanheceu, já perdeu todos os seus horários. Eu adoro escrever coisas assim. Então, quando a quaresma acontece e esses personagens de fato não conseguem ficar dentro de casa, eles começam a se deparar com vários eventos estranhos, várias coisas sobrenaturais aí e tudo mais. Muitas delas são esses personagens que eu estou comentando com vocês, né? Essas versões diferentes de personagens do folclore, ou personagens que a gente já não escuta mais falar, né? Então eles se deparam com esses personagens e eles começam a perceber que essas aparições, esses eventos, esses encontros não são tão aleatórios assim. Tem alguma coisa a ver com o passado deles, tem alguma coisa a ver com a morte dos pais, com o fato deles morarem num acampamento de cigano, tem alguma coisa a ver com o passado dessa avó, tem alguma coisa a ver com aquele lugar onde eles estão morando. A avó, ela mora num sítio que fica numa vila chamada Vila do Meio. Por quê? Ali na Redondeza dizem que um prefeito maluco um dia pegou a cidade e dividiu em 7 vilas. E ela mora justamente na vila que fica no meio. Então chama Vila do Meio. E aí você tem o livro que chama O Oitavo Vilarejo. Que negócio é esse, né? Lá correm lendas de um tal de Oitavo Vilarejo, que coisas sinistras aconteceram lá, mas ninguém sabe onde fica, ninguém sabe se de fato é verdade. Então eles começam a perceber que tudo isso está envolvido demais com as histórias deles, que tem um porquê deles estarem ali. E é isso que vocês têm que desvendar, vocês têm que entrar com a cabeça dentro do livro de detetive, assim, para tentar descobrir o que está de fato acontecendo. E como eu comentei lá que cada livro do Harry Potter é um ano em Hogwarts, cada livro do Percy Jackson é um ano ali no acampamento meio sangue, e o meu é durante a quaresma. Então começou a quaresma, começou o livro, terminou a quaresma, terminou o livro 1. Quaresma do ano seguinte, vem o tal do livro 2, ou seja, um ano depois, os personagens já cresceram um pouco mais, agora eles já estão acostumados àquele lugar, então os perigos são mais evidentes, são mais tensos, como eles estão maiores, então até a linguagem fica um pouquinho mais densa, né? Muita coisa acontece aqui nesse livro, que é o tal do A Guardiã de Muiraquitãs. Vocês já entenderam o que é um Muiraquitã, né? Então a gente tem que descobrir o que está acontecendo ali, quem é a Guardiã de Muiraquitãs, né? Ó, tem até uma mulher aqui na capa, e quando você abre a capa assim, ó, ela continua para o lado de cá e tem um rabão aqui. Bom, vocês conhecem alguém do folclore brasileiro que é uma mulher e tem um rabão, né? Então, um rabo de peixe, né? Ó, dá pra ver aqui, né? Azulzão, ó, que bonito. Sacou? E aí também eles se enfiam em mais aventuras, mais coisas, vão descobrindo mais coisas, né? Termina ali o arco do Guardiã de Muiraquitãs, termina a quaresma, tudo tá... Quase que eu dou um spoiler aqui. Eu tô pisando em ovos aqui para falar com vocês, porque eu sou mestre em estragar minhas próprias histórias, porque eu sou bocudo, falo demais. Quando vê, já foi. Tô segurando spoilers aqui. Eu quase soltei o final do livro 2. Enfim, terminou a quaresma,
Terminou o livro 2. Quaresma do ano seguinte vem a tal da Carruagem da Morte. A história do Tibor Lobato, que é esse personagem, se encerra aqui. A própria Carruagem da Morte é uma lenda que eu busquei lá no Maranhão. Eu fui lá para o Maranhão para pesquisar as lendas do lugar e tudo mais, e eu escutei falar de uma tal de carruagem que passa ali pelas ruas de São Luís. São Luís lá, eu fiquei hospedado em São Luís, é uma cidade toda, é um lugar todo construído assim, uma arquitetura toda antiga, assim, se você esquece o ano que você está, você volta lá para o princípio ali do Brasil ali, e parece que você está lá, assim, as ruas, tudo. Deu 7 horas da noite, está todo mundo dormindo, então dizem que é uma carruagem que você escuta passar pelas ruas ali, de São Luís, de madrugada. E o que ela faz? Ela vem coletar as almas de quem morreu durante o dia, durante aquele dia. Eu fiquei de madrugada ali com meu celularzinho acordado, esperando para ouvir, para ver a carruagem da morte, qualquer barulhinho, eu já, opa. E aí eu passei a madrugada inteira ali em claro, não vi nada, fiquei super chateado, depois eu pensei, ainda bem que eu não vi nada, né? Ainda bem que eu não vi a carruagem da morte, porque ela podia inclusive me levar embora. Enfim, eu trouxe vários personagens do folclore do Nordeste para dentro desse livro, não só do Nordeste, eu misturo um pouquinho de tudo. Isso também é uma coisa legal de se falar, que é interessante aqui. Os personagens do folclore tem muitos que são característicos de alguma região, característicos de algum lugar. E aí tem gente que fala assim, onde se passa o seu livro? É em Minas Gerais? É no Maranhão? É em Porto Alegre? Onde que se passa o seu livro? Eu queria homenagear todos os povos, todas as pessoas do Brasil, todos os cantinhos do Brasil. Então, se eu falasse que era em São Paulo que a história se passava, as coisas ali de Minas Gerais talvez eu já não conseguisse colocar, as coisas lá do Norte eu talvez não conseguisse colocar, as coisas do Sul talvez eu não conseguisse colocar. Então, eu criei um lugar que é todo lugar, porque ele representa o Brasil. Eu tenho o Negrinho do Pastoreio, que é do Sul, misturo com o Bumba Boi, que é do Nordeste, eu consigo misturar todo mundo. É um lugar que é todo lugar, né? Você sente o Brasil, você, independente de onde você vem do Brasil, você sente que você faz parte daquele lugar, né? Que é diferente de um Harry Potter, como eu comentei lá, em Hogwarts não tem brigadeiro, não tem pão de queijo, a gente se identifica com o personagem pelos perrengues dele, mas o entorno, as roupas, o frio, eles tomam suco de abóbora, eu não faço ideia do sabor de um suco de abóbora. Então eu tentei criar um lugar que fosse todo lugar do Brasil, que a gente pudesse se conectar de alguma forma, se você é do Sul, se é do Nordeste, se é do Norte, e também é lugar nenhum, né? Lugar nenhum, porque se eu focasse em um lugar específico, eu tinha que eliminar um monte de personagem. Então, é uma maneira de realmente homenagear todos nós, né? Todos os nossos pais, os nossos avós. Então, você, independente de onde você mora, você vai sentir um cantinho do seu lugar ali também, quando chegar a hora daquele personagem específico aparecer e tudo mais. Então, é isso que acontece. Então, a história do Tibor Lobato, ela termina aqui no Carruagem da Morte. Ah, beleza, Gustavo. O que é esse quarto livro, então, que você falou do Missão Carbúnculo? E se chama Carruagem da Morte, quer dizer que o Tibor Lobato vai morrer e acabou? Por isso que ele não aparece mais? Eu não sei. Não posso dizer, porque senão isso seria um mega spoiler. Mas é o seguinte, o que é esse quarto livro aqui? Quando eu viajei pelo Brasil coletando caos, eu ainda viajo muito, assim. Eu estava de viagem marcada, aí veio a pandemia, eu tive que cancelar, tô doido aqui de castigo, assim como vocês, todo mundo ali de castigo em casa, esperando chegar uma vacina, esperando esse coronavírus ir embora e tal. Logo mais eu vou viajar para poder compor, pesquisar coisas para os meus próximos livros, mas nessas minhas viagens ao longo do Brasil, não só viagens, eu também compro livros, assim, ó, de pesquisadores de folclore brasileiro, ó. Por exemplo, aqui eu tive a honra de fazer uma live com a escritora desse livro aqui, ó, Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro. Esse aqui é meu livro de cabeceira, ela tem mais de 100 personagens do folclore aqui, ó, separado por letra, em ordem alfabética. Então vem aqui Alamoa, aí fala um pouquinho da Alamoa, algumas versões da Alamoa, de onde ela é, tem um desenho, então tem bilhões de personagens aqui que a gente nunca ouviu falar, ó, Bradador tá dentro do meu livro, enfim. Ela é uma folclorista, ela resgata coisas de folclore. Tem esse aqui, ó, Salamanca do Jaral, que é escrita pelo Simões Lopes Neto há bilhões de anos atrás. Me influenciou para escrever o livro do Missão Carbúnculo. Então eu pesquiso também muito assim, né? Eu compro livros de folcloristas, sei lá, vou para o interior de São Paulo, interior de não sei aonde, e pesquiso lá, tem pessoas que de repente pesquisaram o folclore, o que se conta ali na região, e fizeram um livro de forma independente. Olha esse aqui que legal. Esse aqui eu nem lembro de onde que é esse aqui foi uma professora que me deu, que a mãe dela
escreveu sobre Porangaba, interior de São Paulo. Tem várias lendas que o pessoal contava lá, e ela resgatou em livro. Ó, esse aqui é de Piracicaba, por exemplo. A pessoa resgatou também em livro. Então eu procuro essas coisas todas para poder compor os meus livros, né? Então o que é isso aqui? Quando eu fui pesquisar para compor a trilogia do Tibor Lobato, eu me deparei com tanta coisa, uma infinidade de personagens que eu falei assim, não vai caber nessa trilogia. E como são livros de mistério, eu já saí de casa sabendo como o livro ia acabar, como o terceiro livro ia acabar, porque eu tenho a responsabilidade de te levar até lá sem viajar muito na maionese. Eu tenho que manter a qualidade da história do começo ao fim, né? Então, assim, se eu fosse simplesmente expandir, às vezes você ia sentir que eu tô enchendo linguiça ali, te rodeando só para colocar mais coisa. Eu não queria isso. Então, quando eu terminei a trilogia do Tibor Lobato, eu falei assim, poxa, tem uma infinidade de personagens, tem outras histórias acontecendo aqui na minha cabeça, eu acho que eu vou expandir esse universo. Então, assim como você pega lá os filmes da Marvel, vou citar a Marvel de novo, você está assistindo o Homem de Ferro, aí aparece o escudo do Capitão América em um cantinho lá do Homem de Ferro. Aparece no filme do Capitão América aparece o Homem-Aranha. Esses personagens vazam para outras histórias, né? Isso não é digno só da Marvel, né? Isso é mais antigo. O Tolkien, quando fez O Senhor dos Anéis, ele tem a trilogia do Senhor dos Anéis. Aí ele tem o Hobbit, que se passa 60 anos antes do Senhor dos Anéis. Ele tem o Silmarillion, que conta o início daquele universo, né? Então, eu comecei a fazer isso também. O Missão Carbúnculo, ele é uma história que expande o universo do Tibor Lobato. E ele se passa quase 200 anos antes da história contada em Tibor Lobato, tá bom? E aí tem vários personagens que são da trilogia, que vivem muito mais tempo, que também estão ali no Missão Carbúnculo. E coisas que são colocadas dentro do Missão Carbúnculo incrementam o mundo do Tibor Lobato. Estou rascunhando mais 2 livros agora, em outro tempo também, outros personagens, mesmo universo. Então, eles conseguem se cruzar, né? As histórias conseguem se cruzar. E eu tenho planos para expandir demais. Essa expansão não começou no Missão Carbúnculo. Dentro do próprio Oitavo Vilarejo, aqui, dentro da própria trilogia, quando você termina o livro, antes de acabar mesmo, aparece aqui, ó, bônus exclusivo, Contos de Dona Mirta. O que é isso? São pequenos continhos, são 3 continhos só, pequenininhos, 2 páginas, coisa assim, ó, bem pequenininho mesmo. Ó. Tem um aqui, ó, por exemplo, ó, ele começa e aí você vira, já terminou. São pequenininhos, que é uma senhora chamada Dona Mirta contando para a neta dela algumas histórias que ela escutava. Por que eu fiz isso? Quando eu era pequeno, o folclore, ele era difundido dessa maneira. Existiam vários livrinhos, tipo esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Minha mãe lia isso aqui para mim, ó. Histórias de Tio João. Existiam várias historinhas assim, que era sempre alguém mais velho. Ó, aqui tem até o Tio João e os seus sobrinhos. Alguém mais velho que contava historinhas de folclore, né? É quase o primo à beira da fogueira contando uma historinha pequenininha e tal. Isso não tem mais hoje, é muito difícil encontrar, né? Então, eu quis trazer isso para dentro do livro também. Então, terminou, os 3 livros da trilogia tem isso. Terminou o livro, tem 3 pequenos continhos dessa Dona Mirta contando histórias para a neta dela, pequenininhas. E aí, parecem historinhas aleatórias. Só que, quando você chega lá no Guardiã de Muractãs, no livro 2, tem algumas informações que ela deu lá no Contos de Dona Mirta do livro 1, que você fala assim, opa, ela já me deu pequenas pistas do livro 2. Ela complementa o que você leu no livro e dá pequenas pistinhas para o próximo livro. Então, aqui os Contos de Dona Mirta dão pequenas pistas para o Guardiã de Muractãs, então é um universo integrado. A mesma coisa aqui também. Aqui dá pistas para a Carruagem da Morte, e aqui, além de complementar o livro, ele também dá pistas para o Missão Carbúnculo. Estou vendo o pessoal perguntar, como é que fala? É Carbúnculo, é um nome esquisito, parece furúnculo, né? Parece cabrunco. Ele é um personagem raríssimo do nosso folclore, o Carbúnculo. Ele tem várias versões também. Quem trouxe essa lenda à tona foi o tal do Simões Lopes Neto. Ele escreveu um conto chamado A Salamanca do Jaral, que ele fala, ó, tá vendo que parece um lagarto aqui, ó. Aqui na capinha, ó, se você abre, parece um lagarto com alguma coisa brilhosa na cabeça. Pois é, o carbúnculo, ó, o meu carbúnculo, é um lagartão gigantesco com uma pedra preciosa na cabeça. O que é? A minha lenda é o quê?
O carbúnculo é um bicho, um lagartão gigantesco, que esses lagartões existiam desde o princípio do mundo, né? E eles têm essa pedra preciosa na cabeça, onde eles guardam todas as informações de tudo que eles viram nessa pedra preciosa. E ao longo do tempo, a gente, ser humano, começou a ficar muito ganancioso, começou a criar cidades, começou a criar tudo, e aí começou a caçar esses carbúnculos para vender a pele e para vender a pedra preciosa que ele tem na cabeça, porque é uma pedra preciosa, ela vale muito dinheiro, né? E ela também tem muito conhecimento ali dentro. Então, se você pega uma pedra de carbúnculo, ou você tem muito dinheiro, porque você vende a pedra, ou você tem muito conhecimento. Não dá para ter as duas coisas, porque se você tira o conhecimento de lá, ela se desfaz. Então, o que acontece? Com essa caça desmedida de carbúnculo, eles acabaram ficando extintos. Se você for olhar, a gente, enquanto raça humana, a gente já extinguiu vários animais. Pô, eu estava lendo, existem 2 rinocerontes no mundo, 2 fêmeas de rinoceronte no mundo, ou seja, depois que elas morrerem, acabou, o rinoceronte é um rinoceronte específico lá. Então, assim, a gente está acabando com, né, a caça ilegal, acaba fazendo isso com os animais. Então eu trago isso para dentro dessa história. Então esse carbúnculo dentro da minha história é um carbúnculo que viu toda a sua raça se extinguir, todo mundo entrar, ele é o único que sobrou, né? E aí, por que é missão carbúnculo? Porque ele encontrou ele fugindo de caverna em caverna, dentro do livro ele encontra uma sociedade de peixes ali, de criaturas inteligentes que moram na água, só que eles moram num lugar que a água seca. Todo ano, por exemplo, quando eu fui para o Maranhão, eu visitei um lugar fantástico, que é um paraíso na Terra, chamado Lençóis Maranhenses. Recomendo que vocês vão visitar. O que é lá? Lá é um deserto, parece o deserto do Saara, não tem fim aquele deserto, e tem pequenas piscinas naturais, você pode nadar nessas piscinas, é uma maravilha. Só que certa época do ano, essa água seca, já tem gente falando que já foi lá, é um paraíso, não é? Tem uma época do ano que essa água seca totalmente, fica 3, 4 meses sem água, só depois que a água volta. E quando eu fui nadar, eu vi que tinha peixe lá. Aí eu falei pro guia, né, pro guia que estava acompanhando a gente lá, eu falei, poxa, quem foi o filho da mãe que jogou peixe aqui? Porque como é que esse peixe veio parar aqui se a água seca? Ele falou, não, esse é um peixe que é adaptado para esse habitat, né? Ele sente quando a água vai secar, quando vai acabar, quando vai acontecer o apocalipse deles ali, vai acabar a água, né? Quando ele sente que a água está acabando, então ele bota os ovos na areia, e a água acaba, e eles morre todo mundo. Quando a água volta, esses ovos ficaram protegidos na areia. Então, quando a água volta, eles eclodem e tem uma nova sociedade de peixes completamente nova que não conhece a sociedade anterior. Aí meu cérebro fez assim, ó, bum. Falei, já pensou uma sociedade como a nossa? Sei lá, uns peixes meio humanoides, uma sociedade meio humanoide aí que vive dentro de um lugar que a gente tem um apocalipse iminente, que a gente sabe que o mundo vai acabar sempre, né? A gente sabe que tem uma época que o mundo vai acabar. Como seria para nós, ou para essas criaturas inteligentes, que a gente já está perto de um fim do mundo, a gente sabe que o mundo vai acabar, que nós não estaremos aqui, mas os nossos filhos vão. Como é que seria para a gente passar o conhecimento para os nossos filhos, sendo que a gente não vai estar aqui? Para que eles não comecem do zero, para que eles não tenham que aprender a falar de novo, para que eles não tenham que aprender o que é o dinheiro, o que é a sociedade, o que é o fogo, o que é tudo, né? Para que a gente não tenha vivido em vão. Né? Que tudo que a gente aprendeu, como é que seria para a gente passar isso para os nossos filhos? Então, missão carbúnculo, eu começo a partir daí. Esse carbúnculo, que ele está muito nervoso com a sociedade, com o mundo, que ele viu todo mundo ser extinto, ele deu de cara com essa sociedade que está lá isolada, e eles estão prestes a água está prestes a baixar, eles estão prestes a viver o apocalipse deles, eles estão discutindo uma maneira de passar esse conhecimento para os filhos. Como que eles vão fazer isso? Eles estão discutindo isso. Aí o carbúnculo fala, olha, eu tenho uma ideia. Eu posso guardar a informação de vocês aqui dentro da minha pedra, a água baixa, morre todo mundo, e quando seus filhos nascerem, eu passo de volta o conhecimento para eles. E aí o que acontece? Eles fazem isso, passam o conhecimento, a ideia é genial, só que quando os filhos deles nascem, ao invés dele passar tudo que ele prometeu, ele passa aquilo que ele acha que é interessante. Então ele começa a manter, aí ele começa a ser tipo um rei, um deus, alguma coisa assim, para aquela sociedade de peixes. E começa a manter essa galera burra, ignorante, começa a dar só a informação que ele acha que é essencial. E aí por que é Missão Carbúnculo? Eu tenho 2 personagens principais lá, um boto cor-de-rosa,
que é uma criatura das águas, que ele ficou sabendo que isso está acontecendo e ele quer lá, ele quer intervir, ele criou a tal da missão Carbúnculo e está juntando pessoas para ir lá tirar esse lagartão aí do poder, né? E a única pessoa que está afim de ir com ele é um personagem do folclore brasileiro também, que se chama Pedro Malas Artes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem vários filmes, inclusive, tem filme, desde a época do Mazzaropi, tem filme do Pedro Malas Artes, que é o cara que é o malandro aí, é um ser humano que gosta de passar a perna no outro, dá um jeitinho, né, para poder conseguir alguma coisa. Ele ouviu falar também do que está acontecendo e ele se interessou em ajudar na missão Carbúnculo, mas ele quer ir lá porque a pedra vale muito. Então, o Cosmo, que é o Boto Cor-de-Rosa, ele quer ir lá para tirar essa pedra e devolver o conhecimento para a galera que são irmãos dele ali, porque é da água também. E o outro, que é o Pedro Malas Artes, ele quer ir lá, mas ele quer o dinheiro que a pedra pode dar. E lembra que eu comentei que só pode ter uma das duas coisas? Então o livro permeia por aí, nessa missão para destronar o carbúnculo, para tirar o carbúnculo do poder, né? E aí a gente tem uma aventura com bilhões de personagens do folclore brasileiro para poder entender o que está de fato acontecendo. Então, essa é uma história aí que tem aquela sereia, por exemplo, que está aqui na capa do Guardião de Biractãs, ela aparece lá no Missão Carbúnculo, ela faz parte do conselho ali para escolher as criaturas que vão atrás para poder tirar o carbúnculo do poder, então é por aí, tá bom? E aí, uma coisa legal que eu queria falar para vocês, o Tibor Lobato tem um contrato com uma produtora para levar tanto para filme quanto para uma série de TV. Então, se vocês forem ler meus livros, me contem o que vocês estão achando. Primeiro, porque eu sou o autor mais curioso desse Brasil, então se eu souber que vocês estão lendo e não estão me falando nada, vai dar no Jornal Nacional. Autor morre de curiosidade, então não façam isso comigo. E como eu quis criar livros que eram a nossa cara, eu também quero criar filme e série que seja mais a nossa cara ainda. Então me escrevam para dizer o que não pode faltar dentro desse filme, dessa série e tal. E aí tem muita gente que fala assim, pô, Gustavo, eu gostei bastante aí do papo, gostei da ideia do livro, mas eu não gosto de ler. Vou contar uma coisa para você, eu também não gostava de ler. O que aconteceu comigo? Quando eu estava na época da escola, o professor me dava lá, sei lá, vamos ler o Guarani, sei lá. Aí pegava o livro, primeiro que o livro era um tijolão, né? E aí eu ia ler, eu pegava aquilo lá e começava, né, o livro assim, de um dos cabeços do rio d'água. Eu falava, nossa, de um dos cabeços, o que é cabeço? O que é rio d'água? Eu tinha que visitar mais o dicionário do que o próprio livro. Não estou falando mal do livro em si, nem da escrita, porque é tudo fantástico, faz parte da nossa literatura. Depois eu pude ter acesso a isso. Mas, a época que eu estava na escola, eu percebi, logicamente, que eu corria depois eu tinha a prova do livro, eu corria depois para ler a resenha, né, o resumo do livro, e aí fazia a prova e tirava 0, e meu professor falava, você leu o resumo, né, não leu o livro. Eu falava, professor, não consegui ler e tal. Sofria com isso e eu achava que eu não gostava de ler. E aí até que me apresentaram a tal da literatura fantástica. E eu fiquei louco por aquilo, porque quando eu era moleque, eu criava histórias, né, eu só não as escrevia. O que eu fazia? Eu ia pro cinema, assistia Jurassic Park 2. Podem ver que eu amo dinossauro também, né? Assistia Jurassic Park 2. Aí chegava em casa, eu criava o Jurassic Park 3 e brincava de encenar isso na rua com os meus amigos. Então, eu criava diversas histórias. Quando eu li literatura fantástica, eu falei, nossa, eu posso escrever as minhas histórias de fato e tal. E aí eu descobri que a literatura, ela é quase uma peça de roupa, né? Se te derem um tênis muito largo, você vai chutar a bola lá na educação física, o tênis vai voar na cabeça do goleiro, né? Se te derem uma camiseta muito apertada, você vai ficar tentando fazer ela passar na sua cabeça e não vai passar de jeito nenhum. Então você precisa achar aquele livro que tem o seu tamanho, pelo menos naquele momento, para que você descubra a porta da literatura. A partir daí, sua cabeça cresce, você quer ler novas coisas, quer ler outras paradas e tudo mais, então você não fica traumatizado com a literatura, né? Então quando eu fui escrever hoje eu li Guarani diversas vezes, já li bilhões de outros livros que a escola me dava na época e que eu sofria demais com isso, mas quando eu fui escrever meus livros, eu falei, eu vou escrever um livro que seja logicamente que aquelas pessoas que gostam de ler vão gostar, mas é principalmente para aquelas pessoas que falam, eu não gosto de ler, sacou? É uma linguagem muito mais rápida, muito mais direta. Eu escrevo muito para cinema, eu escrevo muito para publicidade, então eu tenho essa coisa muito visual. Então você vai se divertir dentro desses livros e conhecer muito da nossa própria cultura, tá bom?
é isso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se a gente tem tempo, eu queria, sei lá, responder algumas perguntas de vocês. Eu acho que tem bastante gente falando aqui, tem 74 pessoas, não, muito mais aqui, né? Professor, você está vendo alguma coisa aí que o pessoal está perguntando? Quer acrescentar alguma coisa? A gente anotou as perguntas do pessoal que a gente conseguiu recolher. Algumas você foi respondendo ao longo da conversa. Da conversa. A Nath está com as perguntas, vou deixar você fazer, Nath, por favor. Gustavo, primeiro eu gostaria novamente de agradecer essa oportunidade. Que isso, eu agradeço. Teve uma hora que eu até esqueci que eu era professor e eu estava aqui só pensando nas histórias. Eu estava interagindo no chat também, quando você falou do livro que junta um com o outro, e realmente foi isso. Eu fui lendo, e aí foi juntando, e de repente tinha acabado o livro. Eu falei, poxa, mas já. Que legal. Comigo eu também tive a mesma sensação, eu comprei o box, né? Então foi outro, literalmente uma mais do outro, e quando terminou, ele tá aí agora, né? Muito obrigado. Tá perguntando onde compra os livros. Estou vendo aqui muita gente. Todo site tem, até o site das Casas Bahia tem. A Amazon faz muitas promoções legais. Então fica de olho na Amazon, que a Amazon é muito boa. E tem o site do livro também, que é tiborlobato.com.br. Comprou pelo site do livro, o livro sai da minha casa e já vai autografado. Lá tem camiseta, tem um monte de coisa. Então, não que valha alguma coisa, porque a minha letra é terrível, tá? Não sei se dá para ver aqui minhas anotações, mas eu faço um desenho para compensar, beleza? Vamos lá, vamos às perguntas. Nath, pode mandar bala. Agora, eu não vou me recordar exatamente quem perguntou, tá, gente? Me desculpe. Então, por que as histórias ou lendas são mais macabras ou até mesmo em sonho tem uma mulher vestida de branco? Esse daí foi o Cauã que perguntou. Então, falando da mulher de branco aí, que também faz parte do nosso folclore, e quem nunca tentou invocá-la no banheiro da escola. Muito bem, tem muitas lendas, inclusive. Ela faz parte do nosso folclore, ela também faz parte do folclore contemporâneo, que a gente também chama de lendas urbanas, né? O Danilo Gentili lançou um filme há pouco tempo atrás, Os Exterminadores da Mulher, da Loira do Banheiro, alguma coisa assim. Exterminadores do Além, né? Que é de lendas urbanas. Eu estou escrevendo uma série agora, chama Os Caçadocs também, sobre folclore contemporâneo, porque tem muita coisa legal. Estou criando um Tibor Lobato da cidade, basicamente. É bem interessante também. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas ela faz parte, sim, do folclore. Tudo que é contado, assim... Quer ver? Um folclore que é moderno, que aconteceu aqui no Brasil em 1996. Eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do ET de Varginha, né? Que aconteceu lá em Varginha, Minas Gerais, desceu uma nave, teve gente que viu alienígena ali, descreveu como é que foi e tal. Do nada... 3 minutos depois tinha um monte de carro do exército, do nada tinha carro da NASA aqui, aí depois começou a passar no ratinho um monte de coisa de que isso era mentira, que era fake, um monte de coisa para tornar isso ridículo, mas com certeza aconteceu alguma coisa aqui no Brasil, e isso é legal porque o meu próximo livro, inclusive, dentro desse universo, eu vou trabalhar com essa parte alienígena do folclore brasileiro, que a gente tem um jeito todo nosso de contar sobre lendas assim, né? Os caras da roça não falavam nave espacial, falavam aparelho, essas luzes apareciam no céu, então é diferente de você pegar uma história tipo Independence Day, o jeito da gente trazer o alienígena é muito diferente, então eu tento trabalhar isso. A gente não tem desenho, né, nos canaviais aí do Milharal e não tem vaca. Não tem coisas, quer ver? Eu lembrei de um personagem, se passar do tempo, tudo bem, né? Tá, tem um personagem que a gente não tem já problema, viu. não. Tá. Tem um personagem do folclore brasileiro que a gente já viu trabalhado de zilhões de maneiras em outros folclores, não é só do Brasil, que é o tal do lobisomem. Você tem lá o Crepúsculo, tem um monte de lobisomem lá, tem a versão de lobisomem, tem bilhões de filmes sobre lobisomem, tem lobisomem dentro do Harry Potter e tudo mais. O lobisomem brasileiro, eu estava doido para escrever sobre ele dentro dos livros, ele aparece aqui dentro da trilogia, e vai aparecer também dos meus próximos livros. Eu queria muito escrever sobre ele, porque o jeito que a gente conta sobre lobisomem é muito diferente. Tem um toquezinho de horror também dentro do nosso jeito de contar. Por exemplo, lá na roça, antigamente, a galera de hoje não sei nem se sabe disso, mas provavelmente sabe. A fralda das crianças hoje é descartável, né? Ela faz aquela festa ali, né? O número 1 faz o número 2, mistura tudo e tal, faz aquele bololô, o pai vai lá e joga. Antigamente você tinha a fralda que era um pano. Você lavava, depois da festa ali do bebê, você lavava aquilo e colocava no varal.
E lá na roça, eles são muito dados. Por quê? O lobisomem, nas noites de lua cheia, era atraído pelo cheiro de recém-nascido que vinha da fralda que estava no varal. Então, se tinha fralda no varal, que está secando, ele sentia o cheiro daquilo e queria aquela casa, porque ele sabia que ele tinha comida. Você fala, tá, nada a ver. Por que ele vai atrás do recém-nascido? Quando você vai ver aquelas séries de animais, as Discovery Channel, por exemplo, que aparece lá, as leoas vão atacar um monte de gnu. Elas vão atrás do filhote, porque é mais fácil, porque a carne é mais suculenta, é muito mais fácil para um predador atacar. Aí você pensa, pô, olha só esse lobisomem, ele sente o cheiro do recém-nascido e vai buscar o recém-nascido. Então tem coisas assim dentro do meu livro, é um outro jeito de trabalhar o lobisomem, né? Então assim, são com várias lendas que são trabalhadas em vários lugares. Na Europa, inclusive, tem uma lenda que eu li uma vez. Eu acho que ela não tem um nome específico, mas olha que doideira, como as coisas passeiam pelo mundo, né? Depois que veio a internet e tudo mais, as lendas passeiam pelo mundo. Tem lendas, inclusive, que são criadas na própria internet, tem o tal dos Slenderman, que é uma lenda de internet, tem filme e tudo mais disso. Tem uma lenda na Europa que é assim, é uma senhora que a casa dela estava mal assombrada. Ela chamou de tudo para tirar o que quer que fosse que estivesse assombrando a casa dela. Chegou um ponto que ela desistiu. Ela juntou as coisas. No dia da mudança que ela ia embora, apareceu um duende com uma perna só, um gorro vermelho, só que ele era branco. E aí ele estava com uma caixinha com as coisas dele e falou assim, para onde nós vamos? Tá querendo se mudar com ela. Era a assombração que rolava lá. Você vê uma versão do Saci Pererê, só que da Europa, né? Então, essas lendas passeiam por aí, né? Bom, enfim, eu nem sei se eu respondi a pergunta. Você viu como eu falo demais? Uma coisa vai puxando a outra, né? Vamos lá. Tem mais alguma? Acredito que sim. Nath, pode fazer. Pode falar. Tem, a Josi perguntou da literatura de cordel, se ela também seria um folclore. Sim, faz parte do nosso folclore. Tudo que é representação nossa faz parte do folclore. Eu acabei nem separando aqui comigo, mas eu tenho uma infinidade de cordéis. Pedro Malas Artes está no cordel, João Grilo, tem muitas histórias assim que são tiradas de lá, e que isso é muito legal. E quando eu vou lá na Bienal, tem sempre um stand gigantesco, com vários cordelistas ali. É interessante a gente ir atrás, porque é uma outra maneira de se contar, né? Outra maneira de se escrever aquilo, de se registrar alguma coisa. Então, sim, faz parte do nosso folclore também. Até a própria palavra, né, folclore, que vem do folks, né, do povo, o que é popular, né? Sim. Então, continuando, o Juliano perguntou, agora mais uma pergunta pessoal, toda a sua família te deu apoio quando você disse que queria ser escritor? Olha, eu acho que eles não tiveram nem muita opção, porque eu nem falo que eu sou escritor, eu falo que eu sou artista, porque eu trabalho com música, eu trabalho com cinema, eu trabalho com literatura, então depende do que vem, assim, né? Eu costumo dizer que o artista ele é duas coisas, ele é um observador e um comentarista. A gente observa o mundo ao redor e comenta isso para o mundo, confessa o que a gente viu para o mundo, né? Então eu confesso isso para o mundo do jeito que vier. De repente é uma história que não cabe num roteiro de cinema, cabe num livro, vai virar um livro. Se é uma história que não cabe num livro, cabe numa música, vai virar uma música. Então eu traduzo o que eu vejo dessas formas, entendeu? Então, minha família não teve muito como escapar, porque é só isso que eu sabia fazer desde pequenininho. Por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava muito de brincar de bonequinhos, né? Eu fazia minhas lutinhas e tudo mais. E eu amo ainda, Cavaleiros do Zodíaco. Eu achava fantástico, só que os bonequinhos eram muito caros. Eles vinham com as armaduras para montar. E os meus amigos da rua tinham 1, 2, 3, pô. Só que eu pensava, caramba, não vai dar certo, porque 1, 2, 3 não dá para brincar, porque só os Cavaleiros de Atenas são 5. Se eu quiser brincar da saga de Poseidon, o cara tem 7 guerreiros. Eu preciso de todos, então o que eu fazia? Eu desenhava a frente do boneco, virava, desenhava o verso exatamente onde estava, recortava. Se ele tinha cabelo comprido, eu desenhava a frente e o verso do cabelo, recortava e colava a pontinha na cabeça dele, então o cabelo ficava solto. E se ele tinha capa, eu desenhava a capa, frente e verso, colava no ombro dele, então a capa ficava solta. E assim eu montava meus bonecos. Eu tenho até hoje, tá lá na casa da minha mãe, precisava resgatar isso. Uma caixa de bonecos de papel. Eu tinha mais de 500 bonecos de papel e eu conseguia brincar. E aí, no corredor, assim,
ficavam vários, né? Aí eu falava assim, plim, plim, deu comercial. Agora eu vou pra escola, ninguém mexe nos bonecos que eles estão no ponto onde eu parei, na treta onde eu parei. E às vezes a brincadeira durava semanas. Então, isso já era meu desde moleque, assim. Então, só foi uma evolução das coisas, cada vez mais, cada vez mais. Nunca tem um lance de, agora eu sou artista. Simplesmente a coisa vai acontecendo, você vai vendo o que você vai produzindo, né? E nunca para, depende de muito estudo. Então, minha família não teve muita opção, não. Era isso ou Era isso ou isso. Tá? A Ana fez 2 perguntas. Tá. Se você pretende ter uma meta, assim, quantos livros você pretende chegar, e se nessas buscas você encontrou algo muito diferente, assim, algo... Eu entendi nessa pergunta como se fosse algo novo do que você já conhecia. Encontrei, sim. Encontrei, por exemplo, recentemente eu encontrei uma personagem do folclore que vai estar no meu livro novo, se chama Cruviana. Eu achei esse personagem incrível. Ela é uma espécie de entidade responsável pelas névoas. Pelas névoas. Então ela pode jogar uma névoa numa cidade e ali dentro, tem até no Percy Jackson tem uma parada assim que eles vão para um cassino e eles começam a comer umas comidinhas e fica, o tempo não tem, eles não têm noção de tempo e espaço, então ela consegue jogar uma névoa, por exemplo, numa cidade e separar essa cidade do resto do mundo. E ali as pessoas não sabem que o tempo está passando, começam a esquecer suas memórias e tudo mais e vão ficando naquele lugar. É a tal da Cruviana. Também tem lugares que diz que ela é a entidade que traz as brisas de madrugada, aquelas brisas geladas. Então, poxa, um personagem como esse, nossa, dá para criar bilhões de coisas legais, dá para ser vilã de um livro, ou a heroína de um livro, ou alguém que é descendente da Cruviana e tem poderes assim. Dá para fazer muita coisa legal. Então, sim, eu tenho muita vontade de ampliar isso. Eu estou escrevendo 2 livros agora, que é uma garota que está no comando, é a Tabata. Se chama A Garota de Outro Mundo e A Garota de Outro Tempo, que são livros que vão se passar 40 anos antes da trilogia do Tibor Lobato, mas como eu vou trazer personagens tanto de sonho, de João Pestana e tudo mais, quanto de alienígenas que vêm do espaço, no espaço a gente não tem essa coisa de tempo e espaço, então ela pode passear aí por tempos diferentes, por dimensões diferentes. Então ela pode dar um pulinho no livro do Tibor Lobato, ela pode dar um pulinho no livro do Missão Carbúnculo, encontrar esses personagens, pode dar um pulinho em outros livros que ainda virão por aí. Então sim, eu tenho vontade de expandir assim, eternamente. Enquanto eu puder, eu vou expandir, porque eu acho que o folclore é muito rico e está faltando embalagens interessantes para que a gente possa gostar mais do que a gente tem aqui, para que a gente possa conhecer mais do que tem aqui. Quando eu entro num colégio, alguma coisa, o mais legal é ver, você entrar e ver o moleque falando que quer entrar em Hogwarts e depois, quando você sai, ele falando que quer ser amigo do Boitatá, sacou? Então isso é muito legal, essa inversão de valores, da gente saber o que tem aqui. E quando eu falo que eu sou artista, eu expando isso para mais. Eu expando isso para o cinema. A gente gasta mundos e fundos para ver o filme da Marvel, mas não vai ver um filme brasileiro. Tem um monte de filme brasileiro na Netflix, a gente não seleciona o filme brasileiro. A gente acha que o filme brasileiro é ruim, mas não assiste, não tenta compreender. E são feitos pela gente. Música brasileira também. Você pega um top 10 de uma rádio do Brasil, 7 músicas são de fora, 3 são brasileiras ali tentando sobreviver, tentando entrar. Então, é muito difícil, a gente precisa mesmo mudar um pouquinho do que a gente costuma ver, assim, do que a gente produz. Na Bienal, uma vez, uma menina falou, né, aquilo, não gosto de folclore brasileiro e tal. Eu falei, pô, o que você quer ser quando você... Ela falou que não gostava de livro brasileiro. O que você quer ser quando você entrar pro mercado de trabalho? Eu quero ser escritora. Aqui no Brasil? É lógico, eu moro aqui no Brasil. Eu falei, pois é. Você lê livro nacional? Não. Então como é que você quer que as pessoas leiam seu livro? E outra coisa, qual é a diferença do seu cérebro para quem está lá de fora? Por que o livro nacional é chato, é ruim? O que seu cérebro tem de diferente do cérebro lá de fora? Então, eu acho que isso fica aqui uma mensagem até pra gente, pra você que está assistindo aí e tem vontade de escrever alguma coisa, tem vontade de compor alguma coisa, faça, componha, faça sim, faça em português, faça no Brasil, faça com o que você tem aqui, né? Tem muita gente que fala, vou escrever um livro. Do que vai ser seu livro? Sobre elfos. Poxa, elfo é o saci dos caras lá de fora. Não faz, vou fazer sobre vampiro. Pô, vampiro é dos caras lá de fora. O que a gente tem aqui de legal, que é tão legal quanto o vampiro? Pô, a gente tem vários. Tem o cão-era. Cão-era é um bicho, é um morcego, tamanho maior do que um ser humano, que ele chupa sangue, ele é uma espécie de vampiro também, e ele mora dentro das nossas cavernas. Aqui no Brasil
tem uma infinidade de caverna, tem mina de ouro abandonada. Se já pensou, você está entrando lá perdido, você aponta a sua lanterna, tem uma espécie de bicho maior que um ser humano de ponta cabeça lá pendurado e ele olha para você e é um morcegão gigantesco. Pô, eu teria muito medo de um bicho desse. Então tem muita coisa aqui, né? Já fui além da pergunta também. A gente já estendeu bastante o tempo. Eu dei uma seleção de perguntas sem problemas. Muitas das perguntas que eu vi aqui no chat são a respeito, bem pessoais, mas são a respeito se você já teve alguma experiência sobrenatural, se você já viu alguma coisa nessas suas buscas, nas suas viagens, dessas pesquisas, porque eu imagino que escrever sobre isso e estar em contato, né, quase todo santo dia, desde que você começou a pesquisar e a escrever, talvez possa ter te causado aí algumas experiências. As perguntas são bem sentido. Legal. Falando isso, é bem legal. Eu acho que eu tive assim, quando eu era pequeno, eu acho que eu via coisas na minha casa, assim, casa meio mal assombrada, assim. Acho que eu via coisas, isso acabou trazendo meu imaginário, mas eu sempre entro numa... Quando eu vou escutar histórias de pessoas com a antena aberta, assim, com o canal aberto para receber aquela informação. Muita gente fala assim, será que isso é verdade? Você acredita que essas histórias são verdade? Pô, quando você tá ali na frente daquele velhinho que tá contando uma história que o pai dele contava, você vê que ele ficou com medo até na hora de contar, na hora que ele lembra. Aquele brilho no olho dele é tão verdadeiro, eu não tinha como duvidar. Então, assim, comigo, de fato, não aconteceu nada muito que eu consigo puxar na memória, nada assim nesse sentido. Mas eu também saio correndo quando está prestes a acontecer. Eu sou aquele cara que ouviu um barulho, olhou, o Gustavo já está saindo correndo. Eu sou curioso, mas eu sou o primeiro a sair correndo também. Então, talvez eu tenha evitado. Quero saber o que é, mas não quero ver. Quero, mas não quero, né? Não quero. Mas eu, por exemplo, quando eu fui escrever sobre Missão Carbúnculo, eu viajei para Manaus e fui nadar com os botos. Então, eu pude sentir a energia de um boto cor-de-rosa, de fato. E fiquei pensando, pô, se esse cara se transforma em ser humano e vem para cá, como é que é isso, né? Como é que é a energia desse ser que mora embaixo d'água? É outro tipo de jeito de respirar e tudo mais. E quando ele vem para cá, como é que ele vê a gente? Como é que ele enxerga a gente? Como é que ele enxerga a nossa sociedade? E tudo que a gente faz aqui com a nossa natureza. Então eu fui, de fato, conhecer esse bicho e outras coisas assim. Então, é interessante que você tente viver experiências. Fui visitar a tribo indígena, eu estou sempre me colocando fora da minha zona de conforto para tentar entender essas coisas, sabe? É em São Luís que passa a carruagem da morte, então eu quero ficar hospedado em São Luís do Maranhão, vou para lá. Então eu tenho essa coisa comigo de ir tentar resgatar na fonte, tentar entender, tentar sentir de alguma forma isso, né? Então, uma hora ou outra, alguma coisa vai me pegar. Eu acho que a pisadeira já deve ter me visitado algumas vezes, provavelmente. É que quando eu acordei, ela já não estava mais. Gustavo. João Pestana também, né? João Pestana também. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. A minha mãe conta que ela já viu a Mãe Douro. Olha, mas meu não da também. forma no livro. Do livro que você conta é outra forma. Ela disse que ficou paralisada, assim, e foi horrível, assim. Ela ficou horrorizada. O meu avô... Ela é de Minas também, né? Ai, que legal. Meu avô é de Minas Gerais. Meu avô, ele não sabe ler, né, direito, assim. Ele lê muito, não entende muito o que tá. Ele não leu meus livros, né? E eu coletei histórias para dentro do livro, coletei muita coisa que ele me contou também, e aí um dia o livro já estava publicado, eu falei, pô, vô, você não lembra de mais história, eu tô procurando coisa, você não lembra de mais nada, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, você sabe que eu lembro sim. Aí ele me contou a história da porca dos 7 leitões, exatamente como eu coletei para o livro, mas eu não coletei com ele. E eu não sabia que ele tinha vivido alguma coisa assim. Foi algo que ele viveu quando ele era pequenininho, ele viu uma luz brilhante descer do céu, parar no lugar, aí quando foi ele e o pai dele saiu correndo, ele viu uma porcona lá com 7 leitõezinhos e o pai dele falou, essa aqui é a porca dos 7 leitões, é uma mulher que foi enfeitiçada e procura os filhotes durante a quaresma, e aí ela brilhou e sumiu, é muito parecido com o que tem no livro. Eu falei, vô, não acredito, você viu as porcas dos 7 leitões, você nunca me contou isso, como agora, assim? Né? Que ela tá no meu livro, então assim, isso é muito legal, é muito próximo da gente, né? Então cada vovô e vovó que se vai leva consigo uma infinidade de histórias que a gente não está mais aí para escutar, né? Então esses livros são uma maneira de... Eu até me emocionei aqui porque minha avó faleceu ano passado e
gostaria muito de ouvir mais histórias dela, mas enfim. Então, esses livros são uma maneira de manter a nossa cultura viva, né? É isso que eu acho que ela é pulsante, a gente é pulsante o tempo todo. Nós somos um povo muito misturado, que tem cultura à torto e à direito, para tudo quanto é lado. Então é importante que tenha coisas que se resgatem por aí. É importante que outros escritores escrevam também. Eu até selecionei outros livros aqui não vai dar tempo de mostrar, mas que falam de folclore brasileiro. Esse aqui é de terror, Escravo de Capela. Se você puder depois, Gustavo, você pode me passar eles, e aí eu já passo para eles também, para todo mundo. Passo sim. É importante a gente saber o que tem sendo produzido aqui, né? Tá bom? Tá ótimo, Gustavo. Eu agradeço imensamente por toda essa conversa, essa aula, esse bate-papo, que a gente ficaria horas aqui se a gente pudesse. E, assim, eu nem mostrei os vídeos, né? Poxa, mas fica para uma próxima. Não tem problema. Com certeza virá. Com certeza. Espero que seja uma próxima você pessoalmente na nossa escola. A gente vai te receber, assim, de braços abertos, e estamos muito felizes por essa oportunidade mesmo à distância, mas a gente prefere que você esteja lá conosco, né? Quando tudo isso aqui... Tamo junto. A gente vai estar muito bem. E aí, vai conseguir temos um novo hoje, né? Oi? Já que temos um novo hoje, quando eu estiver pessoalmente lá, a gente abre uma videoconferência, porque eu tô vendo que tem gente de Minas Gerais aqui que tá com a gente, ó, por exemplo. Sim, aí a gente conseguiu, infelizmente, eu peço desculpas, né, pro pessoal né, que estava no YouTube, porque a gente estava com 20 e poucas pessoas no YouTube e chegou a ter quase 70 aqui simultâneo. Então, depois a gente chegou ao máximo de 80 pessoas aqui. Então, teve bastante... Muito legal. Fico super feliz. Muito legal. Muita gente está interessada, né, em saber o folclore brasileiro. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu adorei de coração. Adorei essa troca. Vocês viram, né? Até passei do horário aqui. Passaria até muito mais, mas não pode. Muito obrigado. Acho que isso fomenta muito. Isso é o que alimenta o artista, né? Essa troca. Então, todo mundo que está aqui, que está participando, muito obrigado de coração. Sintam-se abraçados. Obrigado por ter visitado aqui minha casa. Desculpa a bagunça. Obrigado por me deixar visitar a casa de vocês dessa maneira virtual durante essa pandemia. E se vocês forem ler os livros, me escrevam, que eu gosto muito de saber disso. Me procurem lá no Instagram também. Quiser perguntar alguma coisa que não deu tempo de perguntar, pode me perguntar que eu respondo lá. E é isso. Obrigado. Eu amei. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. E não, só pra gente não esquecer, a gente tinha marcado horas, mas a gente vai fazer o sorteio, né? A gente vai dar um tempinho para vocês ainda participarem mais, conseguirem correr lá. É só ir no perfil do Instagram do Gustavo, né? Curtir, seguir o perfil do Gustavo, seguir o meu perfil e o perfil da professora Natália, curtir a postagem com a imagem do sorteio do livro, e aí a gente vai fazer o sorteio do livro Missão Carbúnculo, que é o último livro que o Gustavo lançou. E aí, assim que a gente tiver o resultado, a gente vai pedir para o Gustavo anunciar para vocês, tá bom? Fechadíssimo. Muito obrigado, galera! Um beijo tchau, grande. Gustavo, muito obrigado, hein? Muito obrigada a todos e a todas. Um beijo enorme. Todo mundo. Tchau, gente. E algumas das dúvidas que tiverem ficado, a gente depois pode conversar na aula de mitologia, na semana que vem. E aí a gente vai conversando também. Fechado. Obrigado, galera. Um beijo grande. Obrigado, muito obrigado. Tchau. Um beijo. Tchau. Nath, como é que ele tá? Alguém pode me dizer? Pessoal, vocês que ficaram, a gente vai deixar a gente vai marcar depois um outro horário, né, Nath, pra gente fazer o sorteio mais pro final da tarde, ou talvez a gente deixa para vocês se organizarem aí. Tá bom? Para concorrer, tá naquele post que eu mandei para vocês nos grupos da sala de vocês, tem todas as informações do que vocês precisam fazer. Então, vou dar um tempinho para vocês darem uma lida e conseguirem participar, tá bom? E é isso, agradeço a presença de todos vocês, né? E o pessoal que é da aula de mitologia, a gente conversa depois, e depois eu vou conversar com o Gustavo se algumas das perguntas que não foram respondidas, eu vou tentar fazer, pelo menos como a gente não conseguiu gravar no YouTube, um bate-papo mais rápido com ele, para ele responder essas perguntas que ficaram faltando, e aí eu gravo e mando para vocês, ou posto no YouTube, só para a gente não ficar órfão aí, porque infelizmente não funcionou lá no YouTube como a gente queria. Peço desculpas para quem estava acompanhando por lá, mas agradeço imensamente para quem conseguiu acompanhar por aqui, acho que deu tudo certo. Tudo bem? Sim, aproveito também para agradecer aos professores que ficaram aqui, que cederam as aulas, os alunos das outras eletivas que
que, né, mesmo não tendo nada a ver, permaneceram aí e participaram bastante. Sim. Muito obrigada a todo mundo. Um beijo muito grande para vocês. E assim que a gente tiver o resultado, a gente passa, né? O resultado do sorteio. E sobre as perguntas, a gente tenta ir repassando, né? Ou via Instagram, tentando aí achar um jeito delas serem todas respondidas, tá bom? E os certificados também, né, Nath? A gente vai pedir depois mandar para vocês. Então, quem fez lá a inscrição pelo Google Forms, a gente vai emitir um certificado com o tempo de participação, com a data de hoje, tudo bonitinho, para que aí vocês tenham essa lembrança, né, desse... E é isso. Guardem esse momento. Beijo, muito gente. Obrigado, beijo. Muito obrigada.